Amigos do Pensar Piauí, como vamos? Tudo bem? Hoje nós temos aqui como nossa entrevistada a Liana Aires. A Liana Aires é piauiense e fala sobre moda, fala sobre a indústria da moda. Ela tem uma publicação recente, de gorda a plus size, a moda do tamanho grande. E é sobre essa temática que eu vou conversar com a Liana. Liana, como vai? Tudo bem? Tudo bom, Oscar? Tudo bem comigo, dentro do possível, né? Nesse momento de pandemia. Exatamente. Bom, a Liana, ela é doutora em Comunicação e Práticas de Consumo pela ESPM de São Paulo, Escola Superior de Propaganda e Marketing, não é isso, Liana? Sim, sim. Ela também se especializou em moda plus size na Parsons The New School de Nova York. Mas a Liana é piauiense, então eu queria que você contasse um pouquinho aí do seu histórico, né? Para quem ainda não lhe conhece, saber com quem nós vamos conversar a partir de agora sobre moda. Por favor, quem é a Liana Aires? Quem é a Liana Aires? Essa é uma pergunta difícil. Mas tentando explicar um pouquinho, é uma menina que sempre se interessou por estudar, por ler, por pesquisar, e por moda, e por estética, porque dá para se interessar por tudo junto, ao contrário do que os negacionistas pensam, né? E separam as pessoas em caixas, né? Quem se interessa por política, quem se interessa por moda, mas dá para se interessar por tudo junto. E eu sempre me interessei por tudo isso. E eu fiz a Universidade Federal do Ceará de moda. Metade da minha família é daqui do Piauí, a parte da minha mãe. A outra metade é do Ceará, a parte do meu pai. Então, eu sou meio piauiense, meio cearense. Estudei lá no Ceará, na Universidade Federal do Ceará. Fiz design de moda lá. E aí, surgiu a oportunidade de eu ir para São Paulo, assim que terminou a faculdade, para eu trabalhar na Renner como vitrinista, e eu trabalhei um tempo lá no escritório com marketing. Depois fui para uma agência de trade marketing, trabalhei com visual merchandising, que é ações de comunicação em ponto de venda. Fiquei muito mais na área da comunicação do que na da moda, diga-se de passagem. Até, embora eu fizesse sempre uma interface. E aí isso me despertou a vontade, né, que já estava dentro de mim. Eu já escrevia para vários sites, né, inclusive sobre moda, sobre tendências, comunicação. O site da empresa que eu trabalhava, a Vitrine Companhia, eu era a escritora lá. E eu sempre gostei dessa coisa de escrever, de ler, de falar. Aí eu disse, eu tenho que fazer um mestrado. E aí eu fiz o mestrado em comunicação na SPM, que era a área que mais me interessava, que eu estava trabalhando. Na época, eu cheguei a voltar para o Piauí, porque eu passei num concurso para professora substituta aqui na UFP. Fiquei ainda um ano e meio, mas decidi voltar para uma proposta de trabalho e também fazer doutorado. Fiz o doutorado, tive uma oportunidade fantástica ao longo do doutorado, que todo mundo tem, que está inserido no programa de pós-graduação, que é de concorrer a uma bolsa de doutorado de sanduíche, né? O que é um doutorado de sanduíche? Você fica uns meses ou até um ano fora, né? Em outra instituição, você se vincula a outra instituição para fazer uma pesquisa. E como eu tinha, minha pesquisa era em moda plus size, eu queria entender as estratégias de comunicação daquele mercado, era um mercado que me interessava particularmente por eu ser gorda. No mestrado eu trabalhei com coisas que eu trabalhava, né, visual merchandising, marketing, mas no doutorado eu queria um tema mais abrangente, né, um tema que tivesse assim um tema ontológico, tivesse a ver com minha origem. E eu fui gorda quase que a vida toda, né? Sempre lutei contra isso. Realmente gorda eu só fiquei na vida adulta, mas passei a vida lutando contra a obesidade. E sempre tive dificuldade, sofri preconceitos como todo gordo sofre. Esses dias, não sei se você conhece, mas eu fui entrevistada por uma moça, a filósofa de Botequim, uma professora da UF até de sociologia, e ela é travesti, né? Negra e também é gorda. E ela me disse que dos 3 estigmas que ela carrega, o que ela mais sofreu, por incrível que pareça, foi ter sido gorda. E eu disse, eu concordo com você, porque eu, ao contrário de você, sou heterossexual, sou branca, de classe média, e sofri absurdamente só por ser gorda. Então, eu Nós sei. vamos entrar nesse tema aí já já. Então, basicamente, eu tive essa oportunidade de estudar, de morar fora, e foi fantástico. Fiz uma pesquisa comparativa do mercado de moda plus size entre o Brasil e os Estados Unidos. Só finalizando, acabei falando demais. Não, tá ótimo.
Antes de eu te fazer uma primeira pergunta aqui, eu queria conversar com a audiência e pedir para o pessoal que está nos ouvindo, que ainda não se inscreveu no canal do Pensar Piauí do YouTube, que o faça. Vai lá, se inscreve no nosso canal. Tem muitas entrevistas lá, muito bate-papo. A partir de agora, essa é a entrevista com a Aliana. E também toca no sininho para ficar sabendo das novidades. Aliana, o que é o corpo humano, Aliana? Olha, aí é uma pergunta ampla, viu? Porque eu te explicar o que é o corpo humano, eu poderia explicar do ponto de vista de que disciplina, do ponto de vista de que área, do ponto Mas de vamos vista fazer um de resumão pensador. aí, pegando tudo. É possível? Vou tentar, né? Do ponto de vista biológico, é a base que nos sustenta, que nos faz andar, é a extensão das nossas atividades diárias, é aquela entidade que marca a nossa presença, né? Mas do ponto... O Platão, né, se a gente busca lá, ele fala do incômodo ontológico com o corpo, né? Porque o corpo, ao mesmo tempo que é essa base que nos segura, também é esse lugar de fala que nos fragiliza, né? Se a gente for pensar numa ideia corpo versus alma, que é um debate muito grande, né? Será que o corpo está dentro da alma, a alma está dentro do corpo? Eu penso que sim, que na verdade o corpo é a materialização de uma identidade. E dentro da nossa sociedade contemporânea, ao longo do tempo, isso foi muito questionado. O corpo tinha que ser não exibido, né? Tinha que ser, enfim, o corpo feminino, principalmente, a mulher que sofreu muito preconceito, então ela tinha que cobrir todo o corpo, não podia mostrar nada para que o corpo não elevasse ao pecado. Mas hoje em dia, dentro de uma cultura moderna, claro, contemporânea, o corpo é esse veículo da nossa expressão. É difícil dentro da sociedade contemporânea, em que a aparência, o corpo nos identifica, nos dá identidade, eu não julgar uma pessoa pelo corpo, entendeu? Então, assim, sempre que eu não vejo uma pessoa pessoalmente, você ainda não tinha me visto pessoalmente, eu tenho uma imagem sobre a pessoa que ela vai se confirmar ou se modificar a partir do corpo, porque o corpo vai dar identidade. Então, dentro da sociedade contemporânea, eu diria que é o veículo, a materialidade da nossa expressão identitária, quer para o bem, quer para o mal, porque tem um lado negativo, né, do estigma, ai, você é negro, você é gordo, você é... Enfim, tem vários estigmas que, infelizmente, se mostram através do corpo e que podem te colocar numa situação difícil, e ele também pode ser o veículo de uma identidade quando ele vem hegemonicamente como um modelo de corpo ideal. Bom, então agora eu quero te perguntar, o que é moda? Moda é o veículo da expressão dessa identidade por meio do corpo. O corpo carrega a moda. E a moda, ela tem a capacidade de conseguir transformar o corpo. De conseguir, se o corpo já é essa entidade que fala sobre a gente, a moda tem a capacidade de dar forma ao corpo, de falar sobre você da forma que você quer. Ou seja, ela consegue ou amenizar ou intensificar alguma característica corporal, dependendo do que você quer mostrar. Você quer mostrar uma imagem de que é uma pessoa... embora você seja gorda, vamos dizer, eu sou gorda, mas eu quero ser um modelo de beleza. O que é entendido como beleza? É entendido como ser magro dentro da sociedade contemporânea. Então, eu posso usar uma roupa que tente me emagrecer. Ou seja, a roupa acaba moldando o corpo. Então, ela é essa segunda pele. Se fala muito na moda como a segunda pele, é o segundo corpo que você tem, que pode mudar aquele teu corpo principal. Então, é um veículo de expressão da sua identidade. Sim, através do corpo. Está anexada ao corpo, a moda. Bom, eu te perguntei o que era corpo humano, te perguntei o que era moda. Agora eu te pergunto, o que é a beleza e o belo? Essa resposta eu não posso dar, porque nem Kant, que estudou estética, conseguiu chegar a essa resposta. Então, coitada de mim. Mas eu posso te dizer que o belo e a beleza é um conceito que, ao contrário do que muitos pensam, muitas pessoas no dia a dia, de modo rápido, vão te dar um conceito fácil de beleza. A beleza é uma mulher, um homem alto, magro, bem-sucedido, que se veste bem. Então, assim, existem muitos conceitos veiculando sobre beleza. Mas o que eu posso te dizer é que não existe conceito de beleza. A beleza está nos olhos de quem vê. Parece, assim, demagogia falar isso. A beleza está nos olhos, mas está. Mas a beleza, especialmente, é um fenômeno cultural.
O belo, que foi belo lá no século passado, não é belo hoje. O belo que é belo aqui em Teresina não é o mesmo belo lá na África, mesmo nos tempos atuais. Ou seja, é um fenômeno que muda de acordo com a cultura, que muda de acordo com a década, com o espaço físico, com o tempo em que ele está sendo veiculado. Então, o belo, ele depende, é um fenômeno cultural que depende dos olhos, da cultura, e eu achar uma coisa bela e outra pessoa achar são pontos de vista. Então, ao contrário do que se pensa, não é algo definido, mas dentro da cultura ocidental existe um modelo de beleza recorrentemente publicado e que é entendido como um único modelo. Mas essa não é a realidade se a gente pegar o conceito de beleza. O conceito de beleza está realmente nos olhos de quem vê. Parece demagogia, mas está, viu? E é cultural e datado. Eu trabalhei com você aí alguns conceitos para expressar um pouco o seu pensar sobre essa situação. Agora eu quero uma pergunta mais prática. Tem uma pergunta mais prática aqui. Me diga uma coisa, existe a ditadura da moda? Existe. Ah, claro que existe. A moda a moda, vestuário, roupa, é uma coisa que é diferente de moda, né? Até bom definir, porque você me perguntou antes, é uma coisa muito distinta. Sempre houve vestuário, sempre houve a necessidade do homem se vestir, nem que fosse com pele de animal, lá na pré-história. Mas a moda, enquanto sistema, ela é algo muito recente. A moda, com esse sistema de coleções, de estilistas, é algo que surgiu na modernidade, né? Depois da Revolução Industrial, muito depois, né? Com o estilista Worth, enfim. Esse fenômeno da moda, para ele existir, ele elegeu um corpo, e ele elegeu o corpo magro. Muito por uma razão técnica, inicialmente, porque o corpo magro, na passarela, desfilando, ele não precisa de muitos ajustes na roupa, só que acabou se instituindo como modelo de beleza. E a moda se tornou esse fenômeno que privilegia o corpo, mas que lança, divulga tendências em tecido, em modelagem, em peças, mas divulga, muito antes disso, o corpo da moda. O principal produto que a moda vende é o corpo. Então, a moda contemporânea, esse sistema da moda como a gente entende, é um sistema do corpo da moda, na verdade. Ao contrário do que a gente pensa, não se vende moda, se vende corpo. E aquelas peças vão adornar o corpo ideal da moda. Só que esse corpo não está aí para todo mundo. E foi aí que começou essa parceria da moda com o fato da gente odiar o corpo, né? Porque criou-se uma ideia de que para ser bonito tem que ser alto, magro, branco, caucasiano, né? Louro. E isso representa 4% da população mundial, se não menos. Você já se definiu aí como uma pessoa gorda. Você Sim. disse que sofreu preconceito. Eu te pergunto, então, o estigma de ser gordo é mais prejudicial que a gordura em si? Com certeza. Você falou uma coisa fantástica. Com certeza. Eu vivo dizendo, eu não estou em nenhum momento defendendo o que os médicos denominam como obesidade, se for uma doença. Eu não tenho legitimidade, não sou médica para falar disso. Mas uma coisa eu lhe falo com segurança. Os efeitos da obesidade não conseguem ser pior do que os efeitos do estigma. E isso é algo que tem estudos e pesquisas que mostram isso. Tem um livro do Jean-Pierre Paulin, A Sociologia da Obesidade, que ele traz números e números. Numa entrevista de emprego, um candidato gordo ao lado de um magro tem muito mais chance, o magro, de conseguir a vaga de emprego. 60% a mais de chance. Porque o gordo é entendido como desleixado, como não compromissado. Então, assim, o que está deixando o gordo, ficar mais deprimido? É o fato, é o estigma. Então, o estigma está mais atrapalhando do que auxiliando até aquele gordo a vir a emagrecer, se precisar emagrecer, se for um caso médico. Porque nem sempre é. E isso não sou eu que estou falando também, é a própria medicina, que identifica que 30% dos gordos com obesidade mórbida grau 3, ou seja, gente que pesa de 150 para 200 quilos, 30% deles consomem até 1.200 calorias. E isso a medicina nunca conseguiu entender por quê. Existe uma doença, uma tendência genética, não estou dizendo que é para todos, 30%. A grande maioria pode ser porque come muito, maus hábitos, está certo. Estou só dizendo que existem coisas para além, mas só o que é... Infelizmente, há um discurso médico que coloca todo mundo na mesma bandeja. E não é bem assim. Existem casos e casos. Porque se fosse algo fácil, todo mundo estaria magro. Ninguém escolhe ser gordo, né? É uma condição.
como é que se desenvolveu, Aliana, o mercado da moda plus size? Assim, um pequeno histórico, ao longo do tempo, como é que a indústria da moda, que você já frisou aqui várias vezes, que elegeu o corpo magro como modelo, mas em que momento e como que se deu essa preocupação com a indústria da moda com os gordos? Então, essa preocupação da indústria da moda com os gordos, embora assim a gente encontre, eu estudando principalmente nos Estados Unidos, eu vou encontrar que isso já existe desde 1900. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma loja de moda plus size que chama Lane Bryant, que existe desde 1900. Hoje ela é líder de mercado, tem mais de 300 lojas no varejo, está presente em todos os estados. Então, assim, é uma preocupação que já existe há um bom tempo, mas na verdade ela só se materializou principalmente aqui no Brasil dos últimos 10 anos para cá. Parece até, isso foi o que moveu minha pesquisa. Eu ficava pensando, gente, mas é muito louco imaginar que a indústria da moda é uma indústria capitalista, que vive do dinheiro, claro, do lucro, e que ela renegou um mercado enorme, porque desde 1960, o Brasil, por exemplo, já entra em dados estatísticos sobre a obesidade. A gente já tinha mais de 30% da população com obesidade em 1960. E por que não existia um mercado para atender essas pessoas? É intrigante, né? E minha hipótese na tese, no livro, que infelizmente se confirma, é que, por incrível que pareça, o preconceito social adentrou o campo da moda. E é nesse momento que a moda é política. Porque ela consegue, e que ela é só um fenômeno sociocultural, porque ela, que é uma indústria do lucro, de vez de estar preocupada só com lucro, aderiu a um modelo de corpo, aderiu a uma ideologia que não deixou ela enxergar um potencial de consumo enorme. Nos últimos 10 anos, com uma crise enorme econômica que a moda está enfrentando, e agora pior, né? Claro, com o Covid, ela se abriu a outros públicos, não só o gordo, ela finalmente enxergou outros públicos. Não por uma demanda de sociocultural, não porque ela ficou boazinha e começou a gostar de gordo, não. Por uma questão econômica, o mercado finalmente se abre para expandir a sua atuação para outros públicos que não trabalhavam. Isso faz o mercado plus size florescer. Mas os efeitos que esse florescimento do mercado plus size causa, né, tem como consequência na identidade das mulheres, principalmente gordas, também dos homens gordos, mas muito mais das mulheres, que são o principal foco, é enorme. Então, a moda plus size vem para uma demanda de mercado, de ampliar os públicos, de sair de uma crise, porque o sistema tradicional já não estava mais dando. Aí eles buscam outros nichos de mercado, idoso, deficiente físico, gordo, principalmente o gordo, que é um público enorme, né? No Brasil, mais de 50% da população é considerada gorda ou com obesidade, de acordo com dados médicos. Então, para eu ganhar mercado, eu abordo esse público. Só que acabo fazendo um gesto muito legal, porque acaba mudando totalmente a visão, né? Totalmente não mudou, mas melhorou absurdamente de 10 anos para cá essa relação do gordo com a vaidade, com a moda, com o consumo. Porque antes disso não existia, né? Essas pessoas eram totalmente excluídas do mercado de consumo. Eu queria trabalhar ainda um pouco nessa área com você aqui, a partir dessa minha pergunta. Quer dizer, você questionava ali, que você se perguntava como é que há um mercado para consumir roupas para gordos, por exemplo, e a indústria não atende a isso. O preconceito do indivíduo para com o outro indivíduo, ele também existia ou existe nas organizações, no ICNPJ, nas empresas, ou era preconceito mesmo, ou era cegueira econômica? Eu acho que tem tem um pouco dos dois, mas existe uma ordem social que influencia no mercado. Aí, nessas horas, a gente vê como a moda é um fenômeno político também, né? E sociocultural, porque um preconceito barra a questão, tipo assim, consegue ser mais importante do que a questão econômica. E também, tipo, o discurso anti-obesidade veiculado pela saúde pública mundial, ele também estabelece um caráter de moralidade muito forte, que impede que as marcas se voltem para os gordos. É como se eu estivesse acreditando como marca, se eu crio uma marca de moda plus size, eu estava acreditando que eu estava incentivando uma doença.
Um fenômeno Estava conhecido se como... contrapondo a esse discurso da saúde pública. Exatamente. Então, esse discurso acaba... eu não estou aqui julgando o discurso, algumas características que ele diz é verdade, mas ele acaba, infelizmente, influenciando esse estigma. E o fato não é questionar, e parece assim um absurdo, porque a questão não é questionar se você deve ser gordo ou não. O fato é, existem pessoas assim, existem consumidores assim, e eles precisam se vestir, dentre outras milhares de coisas, que precisam também voltar-se para o consumo do gordo, né? Por exemplo, cadeiras reforçadas, enfim. Mas pensando na moda, essas pessoas precisam se vestir, elas precisam trabalhar, elas precisam... O fato delas estarem gordas, se aquilo afeta a saúde, porque em alguns afeta, em outros não afeta tanto, e nem os médicos sabem explicar por isso, aí ele vai buscar um médico tentar descobrir, buscar meios, mas o fato existe uma questão moral que se sobrepõe, e sociocultural que se sobrepõe à questão do lucro, que é a finalidade principal do mercado de consumo de moda. O que é Eliana, interessante observar esse fenômeno, né? Como é político. você contou sua história de estudos e eu mostrei aqui a publicação que você fez, você tem dado muitas palestras e você toca sempre nesse assunto do ser gordo e a saúde, a medicina. Você sentiu algum reflexo de lá para cá? Quer dizer, a comunidade médica, os profissionais de saúde, não só médicos, têm reagido de alguma forma a esse seu discurso? Ou Olha, essa coisa ainda não tem acontecido? eu, Aliana, não tive ainda essa oportunidade de ter Ser contato com confrontada? médico. Não tive. Mas o meu discurso é sim confrontado, não pela comunidade médica, porque eu ainda não tive a oportunidade, mas ele é muito confrontado e Quem? eu produzo um evento em São Paulo, já teve 2 edições, que chama Mais Fashion, que é para falar sobre moda plus size. No último ano, em 2018, em maio de 2018, eu produzi ele lá na SPM, em São Paulo, e depois de um dia inteiro falando sobre corpo gordo, inclusão, já tinha tido até uma palestra de uma pessoa dizendo que a obesidade era uma doença, sim, ela afirmava, mas que a pessoa precisa de representação e mostrando todos os preconceitos, como os preconceitos eram pior do que a própria obesidade em si. Uma grande pesquisadora no campo da comunicação, uma pessoa que tem renome, que eu não vou dizer quem é, chegou para eu e mais 3 meninas que estavam fazendo ali aquele evento e disse para a gente assim, olha, eu vou dizer para vocês, tá legal o evento e tal, mas eu acho que vocês estão muito gordas, vocês têm que se preocupar com a saúde de vocês. A gente se olhou e disse, não, eu não acredito que essa pessoa, que é uma pessoa estudada, uma doutora e tal, uma pessoa com renome, passou o dia assistindo essa palestra e vem dizer isso para a gente. Então, a gente sofre preconceito o tempo todo. É muito complicado. Eu conheço pesquisadoras do corpo gordo que disseram que largaram. Por isso é difícil até uma pesquisa sobre corpo gordo. Por que meu livro é o único publicado no Brasil? Porque ninguém estuda isso, porque parece que você está apoiando a obesidade. E aí a gente está num outro campo, no campo da identidade. A gente está apoiando o direito da pessoa ter uma roupa enquanto ela está gorda, ou se ela decidir ficar gorda. O direito da pessoa ser dono do próprio corpo. Eu quero ser gorda e eu quero também trabalhar, eu quero ter... Sabe, parece assim, infelizmente, existe uma associação muito forte da relação da obesidade como uma doença mortal, né? Agora com o Covid, que diz que afeta mais pessoas gordas, está ainda pior. Então, assim, existe sempre uma relação moral de que se uma pessoa está gorda, e uma ideia da escolha, né? Que eu vivo dizendo que o preconceito de gordo é pior do que o de negro, por incrível que pareça, ultrapassou. Porque o negro ainda é entendido como uma pessoa que nasceu com aquela cor, então é uma condição, homossexual, nasceu homossexual. Mas o gordo, ele escolhe ser gordo. E não é isso que as pesquisas mostram, né? Muita gente gorda tenta emagrecer e não consegue. Então ela vai ter que ser sempre visto como desleixado. É muito complicado, resumindo assim a sua pergunta, falar desse tema. A comunidade médica não entrou em contato comigo ainda, mas eu conto no meu livro uma história sobre uma revista de moda plus size, a primeira brasileira, que chamava Beleza em Curvas. A editora-chefe da revista, que é a Marcela Elizabeth, hoje é presidente de uma associação que chama Associação Brasil Plus Size. E a Marcela me contou, me relatou, que ela recebia em 2000, né, que não tem tanto tempo,
ela recebia e-mails de médicos. Ela recebeu vários e-mails de médicos dizendo para ela parar de publicar essa revista porque estava incentivando a obesidade. E a gente não está no campo médico, a gente está falando no campo da identidade, da necessidade de se sentir bonita. Em nenhum momento a moda plus size pode ser que existam ativistas gordas, extremistas, que eu não concordo com elas, que incentivem. Não, eu estou incentivando se sentir bonita, desassociar beleza de magreza, porque na verdade não tem essa associação, não existe. A gente acha o belo magro porque a gente é ensinado, porque a gente nasce, a gente abre uma revista de moda, tem um magro na capa, branco, louro, a gente assiste a televisão, o protagonista da novela é assim, a gente vai para o cinema, vê o protagonista do filme assim, a gente não enxerga a representatividade, então a gente olha para o magro, vai achar bonito, olha para o gordo, vai achar feio, mas porque a gente foi ensinado, não existe esse conceito de beleza. Então, assim, é complicado demais falar desse tema, muita gente até desiste, mas eu continuo insistindo. Você não vai desistir não, né? Não. Por enquanto, não pense, não passa pela minha cabeça, a não ser que eu sofra um atentado de morte, alguma coisa assim. Aqui no Pensar Piauí, eu espero que você não deixe de pensar sobre esse tema, discutir sobre esse tema, e nosso espaço está aqui à sua disposição para isso. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Você falou que a moda plus size nos Estados Unidos já existia empresas para essa área desde 1900. E disse que aqui no Brasil é uma coisa mais recente. Eu queria um pequeno histórico seu sobre a moda plus size no Brasil, talvez um pouco comparando aí com suas áreas de estudo, Estados Unidos e de outras áreas que você tenha informação também. Vamos lá? Sim. A moda plus size é um fenômeno muito recente no mundo todo. Se a gente for pegar o mundo todo, ela é muito recente. Mas nos Estados Unidos, porque é um país que a gente sabe que vem lutando contra o que se chama de epidemia da obesidade há muito tempo, né? Eu sempre digo o que se chama, porque esse termo obesidade, os ativistas gordos detestam, porque é um termo que medicamentaliza, né? Que dá um caráter mortal à doença, que te coloca a gente como doente. A gente quer afirmar o nome gordo, porque gordo não tem problema nenhum. E a gente passou a vida inteira achando que era chato, que era xingamento falar gordo. Quando gordo é nossa condição e tudo bem, aceitar ela assim. A palavra gorda não tem nenhuma negatividade. A negatividade é cultural, e aí colam a palavra gordo, né? Mas assim, pensando que os Estados Unidos vêm enfrentando essa epidemia há mais tempo, ele acabou desenvolvendo também estratégias, né? E só para você ter ideia, eu consegui coletar anúncios publicitários de uma associação, tipo uma BIT da vida, Associação Têxtil Norte-Americana, de 1930, em que eles diziam que o teu varejo de moda gorda era 37%, ou seja, em 1930 já existiam 37% dos norte-americanos já tinham obesidade. Então, já era uma taxa considerável para se pensar em mercado de consumo. Só que o que eu percebi? Embora exista desde 1900 nos Estados Unidos, especificamente, em algumas poucas partes do mundo já pensassem em moda assim, inclusive aqui no Brasil eu encontrei, em 1960, uma loja no Rio de Janeiro, Lídia Modas, que já anunciava tamanho grande naquele momento, né? Só que não tem registro histórico dessa loja, é uma coisa absurda. Eu consegui no jornal o Globo anúncios, mas a gente não consegue achar quando ela fechou, nem nada. Infelizmente, aqui no Brasil, trabalhar com dado histórico é mais complicado, porque não se guarda tanto como se guarda lá. A nossa cultura, a nossa herança, né? Então, assim, nos Estados Unidos, realmente, houve um fomento de um mercado plus size. Só que mesmo lá, também é um mercado muito frágil, porque ele teve uma ascensão lá em 1900, quando existiu a Lane Bryant, que era uma loja primeiro para roupas de mulheres grávidas, se tornou para roupa de gordo, porque o gordo começou a consumir lá, eles viram que tinha um mercado, começaram a criar. Teve um boom lá, aí parou, teve uma parada, né, com a boom de epidemia de obesidade, ou seja, o discurso médico meio que fez parar. Aí lá em 1960, que teve a era Reagan, 1970, várias marcas de luxo, como Louis Vuitton, várias marcas criaram, é engraçado que a gente não sabe desses registros históricos, mas elas criaram linhas para gordos, né? E aí depois essas linhas morreram 5 anos depois, que naquele momento era um boom econômico nos Estados Unidos. Quando teve uma decrescência, o primeiro mercado que morreu foi o plus size, que nem era chamado de plus size, tinha outros nomes lá naquele momento. E aí, o que acontece? Mas nos últimos anos, os Estados Unidos intensificado o mercado plus size, e aí há uma intensificação no mundo inteiro, como eu te digo. Eu tenho certeza que essa intensificação de 10 anos para cá
é por conta de uma crise econômica no mercado tradicional. Vamos buscar outros nichos para explorar, porque não está dando para ganhar dinheiro só com esse público que praticamente não existe. Mas, assim, aqui no Brasil, especificamente, foi um mercado que eu acho que ele ascendeu de 10 anos para cá por uma razão principal, a internet, que mudou muita coisa, né? O online mudou muita coisa. Você é jornalista, você sabe como o online mudou. E aqui no Brasil, a gente vai mostrando, a gente vai verificando, eu vou mostrando até no meu livro, como tiveram vários movimentos. Teve uma blogueira plus size famosa que fez um movimento contra a Marisa, para a Marisa ter tamanhos grandes, lá em 2004. Aí teve a modelo plus size brasileira que fazia sucesso só nos Estados Unidos, porque aqui não tinha mercado, que é a Flúvia Lacerda. Ela era conhecida como a Gisele Bündchen plus size. Ela já ganhava muito dinheiro nos Estados Unidos, que existia mercado, e não ganhava aqui no Brasil. Aí ela voltou para o Brasil, começou a fazer campanha, começou a postar sobre gordofobia online, aí começou a surgir blog. Eu acho que esse movimento, que é sociocultural, ele acaba empurrando o mercado. No sentido não do mercado dizer, ah, vamos ficar bonzinho e trabalhar para gordo, mas no sentido do mercado dizer, poxa, esse consumidor existe. Porque também existe um preconceito do mercado. Existem alguns estudos que associam a obesidade a taxas baixas sociocultural, ou seja, gordos são pobres, ou seja, não consomem, né? E se consomem, são consumidores que consomem qualquer coisa, não tem critério, qualidade. Então, o que se produzia para plus size era coisa sem qualidade, bata, blusão, só coisa ruim, sabe? E aí, esse conceito foi mudando com as mídias sociais, com os movimentos de ativismo. Então, eu acho que muito desse crescimento, florescimento do mercado plus size foi porque as marcas perceberam que esse consumidor existe, porque elas achavam que ele nem existia para o consumo, existia como gordo, como doente, mas que não tinha grana para consumir. E aí ele mostra que tem grana, ele passa a reivindicar. Você não associa essa mudança no comportamento da indústria da moda também ao que, popularmente, digamos assim, se taxou chamar de politicamente correto? Também. O mundo hoje, por exemplo, deixa eu pegar aqui um caso clássico aqui. O humorismo, o programa de humorismo Os Trapalhões. Ele tinha um toque de brincadeiras com os negros muito grande por conta do Mussum. Esse programa hoje não caberia na televisão brasileira como ele coube nos anos 70, com aquele tipo de anedota. Porque a sociedade cobra essas coisas. Esse modo da sociedade cobrar, estou antecipando aqui já talvez perguntas próximas, esse modo da sociedade cobrar uma situação mais evoluída das pessoas físicas e jurídicas também não tem a ver com esse abraçar da indústria da moda ao público plus size? Sim, Oscar, eu acho eu concordo plenamente com o que você está falando, e eu acho que um movimento, um fenômeno como a moda plus size acabou se tornando, né? Hoje movimenta só no Brasil mais de 3 bilhões, não acontece isoladamente, não acontece por uma única razão. Quando eu falei da internet, é porque eu acho que ela deu voz, deu representatividade, mas sem dúvida alguma essa voz e essa representatividade não teriam acontecido se no âmbito moral não existisse uma política que de repente está dando visibilidade aos grupos excluídos, por conta de um discurso do politicamente correto que emerge, né, na esfera contemporânea, e que realmente a década de 80 é uma década que, se você for pegar as coisas que aconteciam, o programa da Xuxa, né, hoje em dia seria coisa que daria ação jurídica, né, assim, a respeito de Mas fato. tem algumas coisas que também hoje ainda assustam. Eu vi uma entrevista sua e aí você falava da feira Pop Plus. Sim, Pop Plus. Brasil, e falava da São Paulo Fashion Week. A São Paulo Fashion Week, digamos assim, já é um evento de maior conhecimento público, mas a Pop Plus nem tanto. Eu queria que você falasse um pouco da moda da feira Pop Plus e por que dois eventos são separados em espaços físicos, no tempo, enfim, por que não uma feira só? A Pop Plus mais a São Paulo Fashion Week. Fala sobre esses dois temas, Aliana.
Primeiro porque é uma exploração de nicho de mercado, mas assim, isso que você está falando serve para a gente pensar, por exemplo, por que existe moda plus size? Eu já vou mais além. Por que existe? Porque simplesmente as lojas normais não têm numeração grande, não é um absurdo? Parece um pouco aquela ideia assim Da que quando segregação, da segregação? sim, eu vivo dizendo, gente, o mercado plus size é a inclusão da exclusão, né? Porque, na verdade, existir um mercado plus size já é uma forma de excluir, é excludente, né? Porque, tipo assim, eu estou jogando aqueles consumidores numa outra categoria, eles não podem fazer compra no mercado tradicional, eles vão para um submercado. Infelizmente, é um mercado, é um submercado a moda plus size, é um mercado marginal, marginalizado. Se você for fazer um estudo geográfico, as lojas plus size estão em bairros periféricos, elas não estão nos shopping centers de luxo, ou seja, eu sou gordo e para eu consumir, eu ainda preciso me dirigir a locais periféricos, porque mesmo que eu tenha condição financeira, porque é dessa forma que acontece. Então, assim, tem uma questão de exploração de nicho também, que a moda é um sistema econômico, né? Vamos nichificar tudo. Tudo vira nicho, porque aí eu tenho mais público, né? Se existe gordo, não vamos colocar. Mas tem uma questão muito forte de preconceito aí, né? De a moda tradicional não querer abrir mão desse padrão de beleza e de corpo que ela impôs e ela continuar ali, mesmo que decaída, mesmo que decadente, privilegiando aquele corpo e aí os outros corpos que se mobilizem em mercados marginalizados, né? Existem essas duas características, uma característica econômica e uma característica de preconceito mesmo, em que é interessante, porque até quando eu vou estudando vários fenômenos, e aí eu vou vendo que até quando a Vogue, que é uma revista tradicional, trouxe uma modelo gorda, era uma modelo gorda que não estava na capa da revista tradicional, a impressa, que é para as bancas. Ela estava na capa da versão online, você só tinha acesso online. Então você vai vendo uma marginalização desse corpo gordo. Ele até está ali, mas ele não está ali da mesma forma que o magro. Eu vivo dizendo que, na verdade, o mercado plus size é uma nova forma de discriminar o corpo gordo. É triste. Eu reconheço os benefícios, mas eu não posso ter uma visão acrítica sobre algo tão óbvio para mim, que é o preconceito que o próprio mercado plus size está estimulando. Por exemplo, uma coisa que o mercado plus size pôs em evidência sobre o sistema da moda foi o tamanho das modelos, né? A gordura, realmente. Porque eu tenho amigas que não são gordas e quando vem uma modelo plus size, elas entram em depressão. Porque elas veem que é o corpo normal. O delas é entendido como gordo. Mas se você for perceber, analisar direitinho, não é esse o movimento da moda? Não é esse o mesmo movimento da moda? Porque as modelos esquálidas que são mostradas nos comerciais, nos anúncios, nunca representaram as pessoas normais que vestiram as roupas. Então a moda plus size vem repetindo as mesmas lógicas. Ela veste gente obeso, morto, mas coloca modelo cheinha para representar. Então, assim, ela reproduz muitas dessas tendências. E aí, é claro que há uma separação. O Pop Plus é uma coisa... E não só a Pop Plus. Existe, só para você ter ideia, existe uma São Paulo Fashion Week plus size também, um outro evento. Ou seja, ela é a São Paulo Fashion Week, mas ela é a plus size. Ou seja, o gordo está separado. Eu lembro da década de 90, que eu era estudante nessa época, que eu estudava num colégio em que não tinha deficiente físico na minha sala de aula, porque naquele tempo, gente com problema mental, deficiente físico, eles estudavam em colégios especiais, né? Então tinha essa ideia de colocar a pessoa, todo mundo em caixinhas, né? Aí houve uma quebra de uma lei, o MEC quebrou, e hoje em dia eu tenho minha irmã professora, né? Tem alunos autistas, todos na mesma turma, deficientes físicos. Essa coisa, né, de integrar. Quem sabe no futuro a moda vai ser uma só. Bom, é isso que eu queria tratar com você agora, porque você no começo usou mais ou menos uma frase assim: eu sou gorda, mas sou branca e sou hétero. Aí a gente passou e foi conversar especificamente sobre moda para gordos. Agora eu queria que você, com os conhecimentos aí de seus estudos e tudo, me falasse da indústria da moda e os deficientes e os idosos e os LGBTs, não só mais gordos. A indústria também começa a olhar para esses outros públicos? Sim, muito. Está olhando para todos esses públicos, mas o grande mercado é o plus size, porque as marcas entenderam, pensando numa ideologia super econômica, economicista,
eles entenderam que o mercado plus size é o maior. Então, quem não quer ir para o mercado maior? Tem mais gente. E no Brasil hoje, sim, mais de 50% da população tem ou está gorda ou está com obesidade em algum grau, né? Se a gente pensar nas classificações médicas. Então, o mercado plus size é o mais interessante para eles abocanharem. Mas já há iniciativas, não de marcas específicas, mas de linhas de produto. Por exemplo, algumas marcas, eu vi mais nos Estados Unidos, a Calvin Klein, por exemplo, criou uma linha toda inclusiva. É uma coisa assim, impressionante, com a marca famosa e tal. Ela criou uma linha só inclusiva, com roupas para deficiente físico, com botões especiais, que tem facilidade, multifuncionais, de tirar, de colocar. Aí você vai vendo iniciativas, né? Por exemplo, você vai vendo campanhas publicitárias. Às vezes a marca nem é voltada para idoso, mas ela assume um posicionamento de marketing em que ela coloca modelos idosas, né, nas suas campanhas publicitárias, e aí ela se torna uma marca empática para pessoas mais velhas frequentarem, mas não existe necessariamente uma roupa para idoso, isso não existe, mas eles vão adotando posicionamentos de mercado mais empáticos e saindo daquela ideia do marketing tradicional de atingir um único público-alvo. A moda passou muito tempo, a modernidade inteira, trabalhando com um único público-alvo. A mulher adulta, de 30 a 45 anos, independente, branca, alta, magra, loura, e aí ela finalmente descobriu que esse público não paga as contas, porque ele quase não existe. Então, eu preciso atingir outros públicos, não dá para eu, sabe? Então, aí você vai vendo vários posicionamentos da moda, tentando... Aí você vai ver principalmente o mercado da beleza, mais que a moda, consegue atingir outros públicos, né? O mercado da beleza vai, por exemplo, criar linhas de produto específico para cabelo afro, para linhas de produto para pele negra, pele preta, né? E aí você vai vendo todo o mercado de consumo se voltando a abocanhar esse outro público, né? Muito nítido isso. Esse movimento está acontecendo e ele vai se intensificar. E aí, a gente falou aqui de gordo, falou de negros, deficientes, idosos, mas mas somos homens e somos mulheres. Vai chegar um dia que eu entre numa loja e compre uma roupa que pode ser usada por mim e por uma mulher? Então, já existe isso. Já existe? Sim, talvez você tenha que agora, Oscar, fazer uma pesquisa mais profunda num fenômeno chamado moda gênero, que tem sido É o que recorrentemente eu quero falar. divulgado. Ah, que bom, você já está por dentro, tá vendo? Ele está entendendo de moda, gente. Então, já estão pensando nisso, mas infelizmente há um conceito ainda muito errado. A CIA, por exemplo, foi super criticada porque fez uma campanha de moda gênero em que ela mostrava um casal de namorados, em que o namorado trocava de roupa com a namorada, e não é esse o conceito. O conceito é uma roupa que pode ser usada independente do gênero. Não necessariamente significa que eu troco minha roupa, eu feminino troco com o masculino. Não, não é isso. É aquela roupa que tem uma característica que não é marcada por um gênero binário, né? Uma posição de gênero binário, masculino ou feminino. Então, sim, eu acho que a gente pode chegar nesse... Isso no Brasil ou isso é um fenômeno da moda que acontece apenas fora do Brasil? Isso já tem aqui no Brasil? Esse é um fenômeno mundial. No Brasil, ele não existe, a não ser que teve essa iniciativa aí da CIA, tentar abocanhar, mas foi super mal sucedida, até porque, infelizmente, as marcas de lojas de departamento, elas querem abocanhar todos esses públicos sem realmente fazerem uma campanha para eles, né? Lá nos Estados Unidos, isso se chama de performative inclusion, né? Que é a inclusão performativa. Ou seja, a marca inventa que incluiu sem incluir. A Nike, por exemplo, teve uma imagem que viralizou deles, de um manequim gordo no meio de uma loja de Londres da Nike. Mas aí, quando você vai lá na Nike estudar as roupas de esporte dele, só 8% são destinadas a corpos grandes, a tamanhos grandes. E aí você diz, nossa, eles estão usando da inclusão para dizer que adotam a postura inclusiva, mas é fake. É fake news. Infelizmente, tem muita fake news. O fenômeno, é o fake news. Infelizmente, por exemplo, essas iniciativas para abordar o gordo, o idoso, o preto, o deficiente físico, elas reproduzem o preconceito, porque
Raramente, em alguns casos você já encontra, mas raramente, por exemplo, você busca as marcas de cosméticos aí nacionais. Vai buscar anúncio com mulher ou homem preto. É o preto branco. O preto que tem nariz afilado, que tem um cabelo menos afro, agora já está mais afro porque tem um movimento. Mas assim, ainda é o preto branco, ainda é o gordo magro, ainda é o velho jovem. Eu brinco que, tipo assim, aquele velho que poucos são velhos daquele jeito, né? Magra, bem. Os preconceitos, eles, é o que eu estou dizendo, a gente hoje tem mais prisões, né? Antes tinha uma só, agora a gente tem várias. Já melhorou, mas ainda são prisões, porque ainda tem a reprodução de muitos preconceitos. As modelos gordas, no geral, são brancas, uma que outra colar são pretas, no geral tem cabelo liso. Aí a gente vai vendo, né, que ainda o mercado ele quer abordar, mas ainda mantendo um posicionamento dominante ali, hegemônico. Mas essa coisa assim, eu sempre gosto de pensar que talvez a gente possa ter um futuro inclusivo. Mas, na verdade, verdadeiro, isso é um futuro muito distante. Porque, nesse momento, eu não vejo como interesse algum das marcas. Na verdade, eles estão achando maravilhoso existir mais nicho de mercado para explorar. Então, quanto mais puderem nichificar, eles vão achar melhor. Vai começar a surgir. Já existe moda gênero no Brasil, sim. Só que ela existe como uma micro-iniciativa. São pequenos designers. O Pop Plus, por exemplo, ele só apresenta pequeno design. Não tem loja de moda plus size grande. Embora não tenham muitas no Brasil, já tem algumas. Tem a Ashua, por exemplo, que é do grupo da Renner, que é uma loja grande de departamento só moda plus size. Mas só tem 4 lojas no Brasil, estava começando a crescer. Então, assim, lá no Pop Plus é só pequena confecção, de autoral, coisa assim de estilista que faz dentro de casa, costureira que faz roupa dentro de casa. E aí, indo no Pop Plus, eu já encontrei marca plus size e a gênero ao mesmo tempo. Indo em feiras, principalmente em São Paulo, tem muita feirinha de moda, já encontrei várias micromarquinhas dentro de casa que fazem moda a gênero, trabalham com sustentabilidade, reuso de tecido. Essas iniciativas existem, mas elas estão no nível micro. Você não encontra, no shopping center você não vai encontrar uma marca a gênero. E em que nível está, por exemplo, a cobrança do consumidor de moda, e aí todos, do ponto de vista da indústria da moda, e a preocupação com do que é feito a camisa que eu estou vestindo, do ponto de vista do meio ambiente. E também a preocupação de que forma que essa camisa é feita. Quer dizer, o trabalhador que fez essa camisa era explorado no seu trabalho, tinha seus direitos garantidos. Esse tipo de preocupação existe na cabeça do consumidor brasileiro? E que resposta a indústria da moda está dando para esse tipo de cobrança? Muito boa essa pergunta, Oscar. Muito legal você ter me feito, porque você está trabalhando com um conceito de sustentabilidade expandido. Que hoje em dia sustentabilidade não é mais aquela coisa que estava por muito tempo a gente se acostumou a pensar em sustentabilidade como uma coisa ambiental. Uma marca é sustentável se ela respeita o meio ambiente. E sustentabilidade não é só isso. Uma marca é sustentável se respeita o meio ambiente, se respeita seus trabalhadores. Por exemplo, a Zara passou muito tempo para tentar reconstruir a imagem dela depois que foi descoberto aqueles episódios em que perceberam que usavam trabalho escravo. E ainda usa. Então, assim, hoje a gente tem um consumidor mais preocupado com essas questões, sim. Todas as pesquisas mostram isso. Tanto no Brasil como fora. Fora mais que aqui no Brasil, porque a gente sabe que lá fora eles são mais preocupados nessas questões, já estão mais evoluídos, né? Nessa educação sustentável. Mas eu penso que agora, principalmente com essa coisa do coronavírus, ficam falando, o coronavírus mudou o mercado. Eu não acho que ele mudou. Essa crise acelerou processos que já estavam em curso. A moda já estava preocupada com sustentabilidade, o mercado e-commerce digital já era uma tendência, quem não estava nele já estava perdendo, agora se tornou sobrevivência. Então, ela acelerou alguns processos. E esse pensamento de sustentabilidade, ele vem mais forte dentro de uma lógica em que a gente está preocupado em limpeza, em preservação do meio ambiente, que aconteceu agora. Então, eu acho sim que a gente tem consumidores mais preocupados com essas questões. Mas eu também não vou ser aqui a divulgadora de um pensamento, essa menina é demagógica, né? Ela acha que a moda está respeitando o gordo, a moda está preocupada com o meio ambiente. Não é bem assim, na verdade. E as pessoas não estão tão preocupadas como deveriam estar ainda. Mas já estão mais preocupadas do que eram anteriormente. Então, é um processo muito a longo prazo. Eu vejo como um processo muito a longo prazo, principalmente no Brasil, porque a gente não tem uma cultura tão preocupada. A
a gente é um país jovem, um país em que, infelizmente, as pessoas não têm esse pensamento. Eu sempre penso que na Europa as pessoas passaram por muita guerra, mas eu acho que o coronavírus vem fortalecer esse pensamento sustentável, né? E eu já vi aqui no Brasil muitas pessoas, tinha um grupo na época da Zara, eu participei de um grupo de pessoas que diziam que não compravam mais na Zara, né? Já existia esse movimento de não consumo por conta do trabalho escravo. E a Zara tem roupas maravilhosas, eu mesmo adoro. Então, a pessoa abdicar de uma marca boa, que tem um preço bom, por uma questão ambiental, e era um grupo aqui no Brasil, então há esse movimento, só que é micro, né? Atinge só um pouquinho de consumidor, mas tende a se intensificar, sim. Muito bem, minha querida. Eu queria agradecer aqui sua participação conosco no Pensar Piauí. Eu lhe dizia que no exercício do jornalismo, essa eu acho que era a minha primeira entrevista, depois de tantos anos, no campo da moda, e espero ter me saído bem. Muito. E agradeço sua participação. Acho que seu trabalho é um trabalho que merece respeito, a sua dedicação a essa temática. Evidentemente que tudo tem que estar aberto ao debate, né? Tudo pode ser questionado, mas queria registrar aqui o respeito pelo trabalho que você faz, que a gente percebe que é oriundo de muito estudo, de muito queimar de pestanas em cima de livros, de pesquisas, e isso é digno de nota. Então, muito obrigado, e o Pensar Piauí está aqui à disposição. Qualquer outro momento aí a gente volta a lhe procurar. Ok, Aliana? Muito obrigada pela oportunidade, Oscar. Nossa, eu estou muito feliz de ter uma pessoa que você me falou que era da política, trabalhava mais com temas políticos, e aí você se interessou pela moda, porque nesse momento eu estou abordando ela de uma forma política. Quando a gente pensa em inclusão, em sustentabilidade, a gente está pensando na moda como um fenômeno político, ela pode ser, né? Se a gente resolver em nossos microâmbitos se engajar nessas questões. Eu estou muito feliz com exatamente de sair desse campo de nada contra ser contratada para ou ser chamada para ir para programas, reportagens sobre moda, mas me deixa muito feliz saber que um repórter do campo político também se interessa por esses fenômenos e encontrou algum alento aí na minha pesquisa. Eu estou muito feliz e sempre espero estar contribuindo, e você saiu super bem, Oscar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço à audiência do Pensar Piauí, reforçando aqui o pedido para você se inscrever no canal do Pensar Piauí no YouTube e tocar lá no nosso sininho para receber a informação dessa entrevista e de várias outras. Um grande abraço à audiência do Pensar Piauí.